Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Se você gosta de conteúdos relacionados à direita, em defesa da direita, ajude o nosso canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Bora lá pro vídeo. E depois da repercussão da anulação das condenações do ex-ministro José Dirceu, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, defendeu o direito dos integrantes da Corte de discordarem da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contra a extinção das sentenças. A fala ocorreu durante uma entrevista coletiva na abertura de um congresso em Brasília. Eu fui ouvida no que diz respeito à questão do cabimento ou não da extensão. O pedido era de extensão no habeas corpus da questão do Lula, do presidente Lula, sobre a suspeição do Moro. Ela entendeu que não cabia, o que é uma possibilidade e um direito da Procuradoria. Que é um direito nosso de decidir contra os pareceres da Procuradoria, a despeito das relações muito afáveis e cordiais. Agora, o ministro parece ter uma resposta definitiva a uma questão feita a ele ainda em novembro de 2022, e a gente relembra esse fato para você. Sim. Presidente do Brasil. Sim. Muito feliz. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, foi igual no Brasil. O crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não. Muito obrigada. Muitas graças. Só para repetir, ela pergunta, o crime compensa no Brasil? Ele dá uma risadinha e diz, não sei. Mas antes dos comentários, deixa eu só trazer aqui mais uma declaração, porque esse posicionamento vai de encontro a que o próprio ministro Gilmar Mendes defendia quando acreditava que uma cleptocracia havia se instalado no Brasil. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Bom, Augusto, esse vídeo é de 2015, mas nós usamos aí a exaustão toda vez que a gente observa e acompanha uma derrota na Lava Jato, uma derrota da luta no combate à corrupção no país. Temos de usar porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, enquanto é exibido qualquer vídeo, é prova. Do caso, prova de crime. Desconfie de quem muda para pior depois dos 20 anos de idade. Ou às vezes dos 10 anos de idade. Pode desconfiar. Ele também acusou o ministro Barroso de proteger a criminalidade VIP por ter libertado o Dirceu. O que é que mudou? O Dirceu mudou? O Dirceu, então, é mais um Alckmin. Né? Ele também foi a conversão do Zé Dirceu, também foi operada, ou durante a pandemia, ou mais recentemente, etc, etc. Devolva ao Dirceu, já que o criminoso é o senador, né, o Sérgio Moro, devolva o Dirceu ao time do Lula, do qual ele era capitão do time. Ele foi demitido pelo Lula. Quando o Lula demite alguém por corrupção, bota corrupção nisso aí. Porque o Lula é o chefe. É o chefe da quadrilha que não pode ter um dos seus comparsas ou subordinados tão exposto. Devolva ao Dirceu a Câmara dos Deputados, que cassou o seu mandato por corrupção. Por corrupção. Peça desculpas ao ministro Barroso, que ele criticou duramente por ter libertado Zé Dirceu.
Ou então saia para jantar com o Zé Dirceu, para ver se o povo apoia. Isso aí, esse negócio de tem o direito de discordar, o povo brasileiro, ou ele não sabe do resultado das eleições. O povo brasileiro condenou o Supremo Tribunal Federal. E também o seu puxadinho, Tribunal Superior Eleitoral. Eles foram derrotados porque eles também formam um dos partidos que associados a esse consórcio que está no poder. O povo mandou dizer, tá, o que pensa e pensa diferente disso aí. Está cansado de ver bandido ser libertado pelo Supremo e está exausto de ver gente inocente condenada. O Brasil está do avesso, é um país do avesso. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar, é muito cinismo. Tem o direito de discordar. É a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral é uma figura esquisita, mas a instituição merece respeito. Merece respeito. Ela não se resume na figura do atual procurador. Tem outros ali trabalhando também, como isso tem no Supremo, né? Os juízes auxiliares, que na verdade trabalham por eles. Porque ministro, eu não vejo nenhum ministro do Supremo redigindo qualquer parecer, decisão, coisa nenhuma. Então o Gilmar Mendes, perto da aposentadoria, está mudando de ideia, é suspeito. Só lembrando que o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, foi... Estamos de volta em Oeste Sem Filtro e antes de eu dar sequência aqui aos assuntos do programa, deixa eu voltar ao tema do bloco anterior para ouvir o Augusto sobre esse deboche do ditador Nicolás Maduro em relação ao governo brasileiro. Eu acho isso. Aliás, o vice dele, a Ana já trouxe isso com muito mais detalhe aqui, é alguém desta área que está conseguindo comunicar justamente essa americana. E isso fala de alguma forma para o país inteiro, não só para o que eles chamam do cinturão da ferrugem, que tem talvez na Pensilvânia, até porque é um swing state, né? Tem isso muito claro. Porque o ditador Nicolás Maduro convocou o seu embaixador no Brasil, Manuel Vadel, a voltar à Venezuela para uma reunião. Num documento publicado hoje, Maduro manifestou descontentamento com o que descreveu como agressão constante, grosserias e comportamento irracional por parte do governo brasileiro. Ele se refere ao veto do Itamaraty ao ingresso da Venezuela no BRICS. Maduro se irritou com a postura do assessor de assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, o qual ele descreveu como um, abre aspas, mensageiro do imperialismo norte-americano, fecha aspas. Na última segunda-feira, no seu programa de televisão, o ditador também zombou de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e afirmou que o veto brasileiro é uma, abre aspas, punhalada pelas costas, fecha aspas. El canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, presidente Maduro, Brasil no veta a Venezuela. Imagínese usted. No hay problema. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller, nuestra vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó de clara voz y directa, no veta Venezuela, y de repente sale y meten una puñalada por la espalda. Un funcionario, Eduardo Páez Saboya, nos mete la puñalada por la espalda. Un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista, fascista. En ese momento está el canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin. Cuando se voltea, me ve de frente, casi se desmaya, y yo le digo, vetaste a Venezuela, le dije. Me dijo, no, presidente, Brasil no vetó a Venezuela, no, ustedes pueden ingresar. Así se despidió de mí, ¡pum! Y pinta colores que me voy, y se fue. Bom, Silvio, azedou de vez aí a relação entre Brasil e Venezuela e sempre aquele discurso
mofado de década de 70, 80 ali, o ditador Nicolás Maduro falando do Celso Amorim, chamando também, diz que ele é um mensageiro do imperialismo norte-americano, diz que levou uma punhalada nas costas do Brasil, ainda zombou, contou aí em tom de chacota como foi o encontro dele na Rússia com o Mauro Vieira. Não, é evidente que é uma troça. O Nicolás Maduro está zombando do Celso Amorim. Ele conhece o Celso Amorim melhor do que ninguém. Sabe que o Celso Amorim é um apoiador desse eixo Rússia, China, Irã e toda a caçamba de entulho ideológico do planeta, todo esse eixo anti-Ocidente. Mas ele está fazendo uma troça e bem feito. No final, ao fim, ao cabo, bem feito. Porque o Brasil alimentou esse monstro. O Brasil não repudiou uma ditadura que está em curso na Venezuela há muito tempo, não é uma novidade. O presidente Lula da Silva sabia, a presidente Dilma Rousseff sabia e continuou financiando obras fantasmas e enviando dinheiro para a Venezuela. Aliás, a Venezuela é uma das caloteiras do BNDES. O metrô de Caracas, uma usina e por aí vai. Assim como Cuba é uma das caloteiras dentro do continente americano do BNDES. Então, o que resta a dizer? Bem feito. Agora, que o Nicolás Maduro, falando o que está falando, é bom, é muito bom, porque ele está jogando luz de uma forma que sequer a chancelaria brasileira consegue repudiar. O Brasil, que não consegue rebater e chamar o Hamas de terrorista, por exemplo, não consegue responder ao Nicolás Maduro. Ou vamos aguardar, talvez 48 horas, um mês, até a chancelaria brasileira responder. Para ouvir o Augusto sobre esse deboche do ditador Nicolás Maduro em relação ao governo brasileiro. Eu acho que vale a pena lembrar o seguinte: quando, depois do 11 de setembro, do atentado que incluiu a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, numa das viagens que fez, o ministro Celso Laffer, que era o chanceler do Fernando Henrique, tirou os sapatos a pedido dos funcionários da alfândega americana. E tirou normalmente, como eu já tirei, como tantos milhares de passageiros tiraram. Para o PT, foi o Brasil ficar pelado. Lá um absurdo, uma humilhação nacional. E o Celso Amorim, o Celso Laffer nem... Aí vem o outro Celso Amorim. Eu já contei aqui a história do avião. Eu estou vendo o Celso Amorim levando a bronca do Maduro. Não, que é isso, o Brasil não fez nada. Não é nada, não votou contra, não, tal. Chamam o Lula, quando ele reassumiu a presidência, o Brasil voltou ao cenário internacional. O Brasil só faz escolhas erradas. Essa história de que o Lula é um grande intuitivo, isso aí é lenda urbana. Isso é uma bobagem, é um ignorante que só escolhe o lado do bandido. Sempre. Não há exceção. Com o Celso Amorim aconselhando. Aí me volta agora o Lula, já na posse, antes de começar as viagens, ele reabilitou mundialmente o injustiçado Nicolás Maduro. Foi convidado de honra na festa de posse. A Janja, então, viu aquele bolivariano, né, combativo, anti-americano, anti-norte-americano, ficou deslumbrada. A Dilma antes já ficava emocionada com o Maduro e o Lula disse que ele devia criar a narrativa, porque ele era vítima de mentiras e tal. Agora vem o Maduro, esculhamba o Brasil, o verbo é esse, esculhamba o Lula, debocha, depois de o Lula ter reconhecido o resultado da eleição como válido. Uma das maiores fraudes da história das urnas no mundo. E agora o Maduro diz o que quer, esculhamba, e nem o Supremo, que se mete em tudo, o Gilmar não estava falando da briga, do embate com o Musk,
Por que o Supremo não critica o Supremo da Venezuela que reconheceu a fraude como válida e vai empossar, né, já mais uma vez, o Maduro? O Maduro diz o que quer, esculhamba o Lula, e o Lula, que se isolou do mundo inteligente para apoiar a Venezuela, é agora agredido, é vítima, alvo de deboches, e seus ministros também, pelo parceiro que ele escolheu desde os tempos do Chávez, que agora visita o Maduro em forma de passarinho. Posso só lembrar essa frase do Lula? Minutinho, Piotr, para a gente fechar. É rápido. O Augusto lembrou da frase do Lula, foi exatamente essa, viu? Quando ele se referindo ao Celso Laffer para o Celso Amorim no governo dele, que era o ministro do Itamaraty. Quando inventaram a história de tirar o sapato, eu disse para o Celso Amorim, o dele: ministro meu que tirar o sapato deixará de ser ministro. Se tiver que tirar o sapato, volte para o Brasil. O próximo presidente dirá o seguinte: ministro meu, assessor de assuntos internacionais meu, que for piada na Venezuela, deixa de ser ministro. É isso aí. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, por 31 votos a favor, 3 contra e 8 abstenções, o projeto de lei que propõe descentralizar a apuração dos votos do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, é autora da proposta, que tem como objetivo retomar a época em que as apurações eram feitas pelos tribunais regionais eleitorais. Quando o sistema eletrônico de votação foi implementado, em 1996, os computadores que processavam as totalizações ficavam instalados fisicamente nos cartórios eleitorais. A totalização dos votos era feita em cada zona eleitoral para, em seguida, ser transmitida para os TRS e somente depois ao TSE. Esse formato exigia que cada zona mantivesse equipamentos padronizados, licenças de software e equipes treinadas. O projeto seguirá para votação no plenário. Bom, a gente está aguardando aqui, enquanto a deputada Caroline de Toni entra em contato conosco, para falar sobre esse projeto e os demais dentro da CCJ da Câmara. Enquanto isso, a gente abre aqui a rodada para comentários. Piotr, eu acho até que você tinha comentado isso sobre essa questão da descentralização dos votos, né? Como era antigamente, até pouco tempo atrás, onde os TRS faziam essa apuração e depois mandava para o TSE integrar, uniformizar os votos de todos os TRS. Eu comentei, sim, Paula. Nas eleições gerais, por exemplo, você tinha o resultado da eleição, por exemplo, para governador e deputados, sobretudo senadores, que normalmente é 1 ou 2, dependendo, obviamente, do turno, muito antes do resultado do TSE. Os TRS confirmavam, porque era uma informação oficial que só seria repassada posteriormente para o TSE. Mas como o TRE concentrava os seus votos locais, a gente não teria, por exemplo, isso que nós tivemos recentemente. Você tinha votos, cidades, por exemplo, que saíram na frente, estavam já com candidatos eleitos, e aqui não tinha voto, por exemplo, apurado em São Paulo. O Brasil olhou para a eleição de São Paulo nesta última eleição municipal. O Brasil inteiro votava nos seus candidatos e queria saber como andava a eleição em São Paulo. Eu, particularmente, defendo, já que o modelo de TSE e TRE vai persistir no Brasil, que sim, se regionalize. Uns TREs eles têm capacidade de fazer como já tiveram anteriormente. Agora sim, deputada Carol de Toni conosco, aqui em Oeste Sem Filtro. Deputada, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite a todos do Oeste Sem Filtro, uma honra estar aqui com vocês. Bom, quero aproveitar, então, trouxemos essa notícia aqui no programa, deputada, mas gostaria que a senhora, como autora desse projeto, explicasse um pouquinho mais detalhadamente por que a senhora propôs esse projeto para descentralizar a totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral, voltar ao sistema anterior. Então, nós temos o Código Eleitoral Brasileiro, que ele prevê no artigo 197 que a apuração e a totalização da votação, ela deve ser feita nos tribunais regionais eleitorais. Só que, no ano de 2020, o ministro Barroso, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da cabeça dele, sem embasamento jurídico algum, ele resolveu centralizar a votação nos supercomputadores, né, do TSE.
Nós questionamos, fizemos um pedido de informação, dizendo com base em qual norma jurídica ele estava fazendo essa decisão que estava ao arrepio da lei. Igualmente, à época, o desembargador Carione, de Santa Catarina, que é o meu estado, também oficiou o ministro Barroso, dizendo o seguinte: olha, ministro Barroso, todos os presidentes dos tribunais estão acostumados a apurar e totalizar. E a experiência da eleição de 2020, ela não foi positiva, demorou para aparecer resultado, resultados assim que apareceram 7 da noite, foram aparecer depois das 9 da noite, deu problema. Vamos trazer o tema para o colégio de líderes, né? De líderes não, perdão, de presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ampliar essa discussão, se for para alterar a lei. E a partir daí, nada mais foi feito com relação a isso. Ele simplesmente, o meu pedido de informação, ele respondeu dizendo que era um processo de modernização, que isso era uma evolução do processo eleitoral, visando a segurança, porque tem a super sala com supercomputador, que, né? Enfim, e deu uma justificativa qualquer para fazer algo que é contrário à lei, né? Que tira a competência. Nós somos a favor da descentralização, para trazer cada vez mais transparência, porque a gente entende o seguinte, ó, se há uma suspeita justa, o brasileiro eletrônico de votação precisa ser aprimorado, nós temos que trazer à tona esse debate, nós temos que trazer essas camadas de transparência e confiabilidade, seja por meio do voto impresso, seja por meio de não deixar tudo centralizado na mão de poucos em Brasília, né? Que ficam incomunicáveis e aí de repente saem com o resultado final e aí não tem como você fazer essa confrontação de tantos dados no Brasil inteiro. A gente tem que confiar num poder único central, quando que até então, até 2020, era feito pelos tribunais regionais eleitorais, que agora perderam praticamente a razão de ser, porque o juiz eleitoral, sair do boletim de urna, ele envia diretamente para o TSE. Então, a gente tira a competência do tribunal, sendo que o artigo está em vigor ainda. Ou seja, está sendo violada a lei, eleição após a eleição. O que fez, então, o meu projeto que foi aprovado ontem na CCJ? Ele tão somente ratifica o que já está na lei, repete o que está na lei, deixando mais claro que o Tribunal Regional Eleitoral tem essa competência, sim, e ela não pode ser usurpada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Augusto. Deputada, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo desempenho na comissão. Eu queria saber o seguinte, eu sou uma das vítimas desse supercomputador aí. Em 2020 eu estava acompanhando a eleição pela Record, fazendo comentários, e a gente não tinha o que comentar, porque não via resultado. Alguém se opõe a esse projeto no parlamento? Há deputados contra, e o que eles alegam, os que são contrários a essa ideia? De voltar ao normal, né? Então, eu acho engraçado que, sim, os deputados de esquerda se opõem e alguns deputados de centro, mas muito poucos, porque eles estão entendendo a necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo. E eles alegam que esse processo, como é feito atualmente, centralizar tudo no TSE, é um processo inteligentes, aprimorados, cientificamente assim demonstrado que é um processo célere, eficaz na visão deles. E eles ficam argumentando esse tipo de coisa, né? Que não pode questionar o sistema eleitoral brasileiro. Virou o crime questionar o sistema eleitoral brasileiro. Deputada, deixa eu incluir aqui a Adalberto Piotto, tem uma pergunta também. Deputada, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. A senhora acha que será, digamos, um pouco mais fácil agora ou menos difícil, porque a presidência do TSE agora está com a ministra Carmen Lúcia, e eu preciso comparar, obviamente, o que foi a administração, a presidência do Barroso no TSE, com essa história do supercomputador que deu errado, a presidência do ministro Alexandre de Moraes extremamente barulhenta e tumultuada à frente do TSE, e uma presidência um pouco mais discreta, pelo menos é o que a gente viu nessa eleição municipal, da ministra Carmen Lúcia. A senhora acha que esse pode ser um fato a favor para fazer cumprir só o que a senhora disse que já está na lei? O parlamento brasileiro tem que se dedicar agora à redundância da lei, porque já está na lei. Quem está ferindo a lei é a Justiça Eleitoral. O parlamento só está querendo reafirmar a lei. A senhora acha que esse pode ser um fato positivo? Olha, infelizmente não, porque nós temos um projeto que está em trâmite aqui na CCJ, que por conta do novo censo do IBGE, tem que ser redimensionadas as vagas
por estado dos deputados federais. E nós fizemos uma audiência pública para debater isso e chamamos a ministra para falar a respeito do projeto. Ela não pôde vir, mas mandou um assessor. E esse assessor aproveitou a oportunidade e falou sobre esse meu projeto, que era outro assunto, mas ele aproveitou para dizer o seguinte, para tentar me convencer da desnecessidade desse projeto, porque havia ocorrido esse avanço, na visão deles, da centralização, com base nos supercomputadores, e que não havia mais a necessidade de a gente reativar os arcaicos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, os TIs dos tribunais regionais eleitorais, para que fizessem esse trabalho que está de uma forma tão primorosa e com excelência do TSE. E ele nos recomendou, se for possível, não volte esse projeto e tal. Então, assim, isso a assessoria dela, né? Dizendo assim, não, o processo eleitoral, ele é tão bom que não precisa esse projeto. Não, vamos deixar como... Então, mesmo que ela tenha uma atuação mais discreta, eu vejo que existe um corporativismo na corte para manter esses atos que já foram praticados e que se consolidaram pela ausência de oposição, pela ausência de questionamento. Mas eu, como uma deputada atuante, naquela época, já vendo essa necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo eleitoral, já fui fazendo pedido de informação para ver com que base legal o Barroso estava fundado, e já fiz o projeto alterar e ratificar o artigo 97 do Código Eleitoral. Mas, infelizmente, não vamos nos iludir a respeito disso. Deixa eu passar agora a pergunta para Silvio Navarro. Deputada, boa noite. Eu queria pedir licença para tratar de um outro tema, que é a questão da anistia ao 8 de janeiro. As pessoas envolvidas naquele tumulto em Brasília, o presidente Arthur Lira determinou a abertura de uma comissão especial, e isso, quero ouvi-la evidentemente, mas me parece um retrocesso, já que a Comissão de Constituição e Justiça estava pronta para fazer o projeto avançar. Eu queria ouvi-la, por favor. Então, nós realmente fomos surpreendidos, né? O presidente Arthur Lira me chamou para conversar e eu já sabia que se tratava da anistia, porque a anistia começou a ser utilizada, infelizmente, já há alguns meses, como moeda de troca para apoio na Câmara dos Deputados. E o deputado que estava fazendo esse movimento era o deputado Elmar, que a partir do momento que não teve mais o apoio do presidente Lira, ele começou a se posicionar contra a pauta que ele, em princípio, era a favor. E aí começou essa disputa de obstrução na comissão, nós vamos vencer essa obstrução, ler o parecer e pedir vista, e o presidente Lira deixa para votar após as eleições, porque está sendo usado esse projeto para outros fins que não o da própria anistia. E assim fizemos. No entanto, na segunda-feira, quando a gente não sabia que alguma coisa tinha acontecido. E querendo ou não, isso tomou um rumo de ser um posicionamento a respeito do posicionamento com relação à presidência da Casa. Isso ainda está em debate, isso ainda está sendo utilizado como moeda de troca, infelizmente. Mas nós estamos vendo o seguinte: o presidente Arthur Lira citou alguns exemplos de casos onde ele viu que está havendo a falta do devido processo legal e o exagero na combinação das penas. E ele está sensibilizado com isso. E ele quer realizar uma comissão especial para fazer audiências públicas e trazer alguns desses casos para trazer uma maior mobilização da opinião pública a respeito disso, porque hoje a mídia de direita já está praticamente convencida de que estão ocorrendo abusos, de que pessoas sem foro privilegiado não devem ter inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal, porque não há o duplo grau de jurisdição, o princípio de presunção de inocência e tantos outros direitos básicos do acusado que não estão sendo respeitados nesses casos. Só que ele entende que pode-se fazer esse gesto. E é claro, isso está bem no meio termo ali da eleição da mesa. Então acaba que também é utilizado para apoiar o candidato dele, que em princípio se comprometeu com essa pauta e teria prometido ao presidente Bolsonaro votar a anistia até o dia 10 de dezembro. Essa foi, em tese, o combinado que foi realizado. Se vai dar tempo ou não, nós não sabemos. Eu acho difícil, porque agora, a partir do momento que ele deu o despacho inicial para criar a comissão especial, os partidos têm que indicar os membros. E até que os partidos indiquem os seus membros, pode demorar aí cerca de um mês. Aí, tendo feriado, semana que vem já não vamos estar aqui, já não foi convocada a sessão, por conta do G20. Então, acaba que, quando dezembro está aí, nós só fizemos sessão terça, quarta e quinta, então é um tempo muito exíguo para fazer todo esse trâmite. Então, nós estamos dando um voto de confiança para essa fala do presidente Arthur Lira, para que ele cumpra essa palavra.
Claro que nós gostaríamos de ter aprovado, vamos lutar pela anistia, nós temos muitos casos abusivos que foram cometidos e estaria pronto para o plenário, mas ele citou também que consultou pareceristas da casa e que viram no parecer do deputado Rodrigo Valadares algumas inconstitucionalidades que fariam o Supremo derrubar o projeto tão logo chegasse na corte. E a gente sabe que, mesmo aprovada a lei da anistia, que tem que passar a Câmara, Senado, sanção ou derrubada de veto, ela não passa a valer e é aplicada imediatamente, tem que passar por uma interpretação judicial. O juiz que aplicou vai ter que, em tese, aplicar a lei em benefício do réu. Então, esse cuidado de ter um texto que seja palatável, que seja aceitável pela Suprema Corte, é uma preocupação. Então, esse gesto de dar um passo para trás para dar 2 para frente, nos foi sinalizado como o caminho a ser seguido nesse momento para que não adiantasse só passar na CCJ de qualquer jeito, mas que passe um texto viável de se tornar realidade. Vamos dar esse voto de confiança, sabemos que pode não ser cumprido, mas estaremos atentos aí, cobraremos incessantemente, porque as pessoas têm urgência, pessoas inocentes estão presas, pessoas inocentes estão usando tornozeleira eletrônica e já desde muito não estamos num estado de direito, estamos num estado de autoridade, no estado judicial no Brasil, e isso tem que acabar. Nós, como deputados de oposição, estamos fazendo a nossa parte, mas a comunidade jurídica inteira está omissa. Poder Judiciário, juízes, promotores, advogados, e defensores públicos, OAB, todos omissos com relação a inquéritos abertos há mais de 2.000 dias, inquéritos de pessoas que não têm foro privilegiado, censura, acabaram com a imunidade parlamentar, deputados como Marcel Van Hatt sendo processado. Então, assim, está na hora de termos um posicionamento. Isso estamos cobrando, inclusive, dos eventuais candidatos que querem o nosso apoio para a presidência da Câmara. Tá aí, pessoal. Depois que o governo reconheceu como válida a vitória de Maduro, agora ele tem aí de retorno, ele recebe deboches de retorno de Maduro. Será se agora vem mais história? Vamos acompanhar aí essa novela. Torcemos para que Maduro fale, conte alguns podres que ele sabe, pelo menos alguns, né? Dê com a língua nos dentes e conte tudo que ele sabe nessa novela aí envolvendo Lula versus Maduro, né? Para quem era tão próximo, hoje, ao que tudo indica, azedou aí a amizade entre os dois. E tivemos aí onde o ministro de Trabalho, em uma entrevista, ele fala que as pessoas têm que substituir alface por chicória para driblar a inflação, que a alface está cara, então substitua por chicória. O que a gente vê todos os dias é esse desgoverno, ele está indo de mal a pior. Mas a narrativa, eles tentam mostrar o tempo todo que tá mil maravilhas, mas os números não mentem. Era o governo do amor, era o governo da picanha, e agora a picanha virou abóbora, a alface virou chicória, e a gente acompanha aí os preços de tudo só aumentando. Você vai no mercado, arroz, o preço tá lá em cima, feijão tá lá em cima, combustível tá lá em cima, mas esse era o governo do amor, o governo que prometia reduzir o valor de impostos, de tudo. Hoje vemos ao contrário, né? Mas era o que se esperávamos, né? O povo tem que acordar e enxergar esse desgoverno. Vamos acompanhar o que o ministro do Trabalho falou. Você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta, porque a regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? A alface está cara, substitui por chicória. Esse é um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação, isso não está fora de qualquer debate. Tem gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para investimento, para o orçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. Deveria ser estudado melhor
como reduzir os juros controlando a inflação. Eu já falei aqui. Quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta. Porque a regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes as próprias imprensa. E uma notícia aí boa é o senador Cleitinho, ele que já fez, sempre vem defendendo os direitos, os nossos direitos, nos representando no Senado. Ele anunciou uma nova PEC que proíbe todos os presos de votar nas eleições. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Se ele perdeu o direito de ir e vir, por que eles têm o direito de votar? Então, deixe a opinião de vocês. Espero que isso avance no Senado e tenhamos aí um resultado positivo em relação a isso. Vamos assistir o que ele falou. Levanto a minha voz. População brasileira, eu estou aqui no plenário do Senado e estou fazendo uma PEC aqui agora, que é a proposta na emenda da Constituição e pegando a assinatura dos senadores para a gente acabar com isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que já passou da hora. Ó. Boulos recebe 72% dos votos de presidiário em São Paulo. Sabe o que eu estou fazendo aqui? O preso condenado ele já não pode votar, mas o preso provisório ele pode votar. O que eu estou fazendo aqui é acabando para que nenhum preso possa votar. Porque você que é cidadão, né? Enquanto você vai votar, você tem que deslocar da sua casa e até a sua zona eleitoral. Você gasta tempo, você gasta dinheiro, cada vez você gasta gasolina no seu carro, você pega uma passaginha para você poder ir lá de ônibus para poder votar. O preso não. Porque sabe o que acontece? Vai a urna até ele para ele poder votar. Aí você vai falar assim comigo, Cleitinho, mas é um direito de todos. É um direito de quem segue a lei. Você segue a lei, você tem direito. Eles não estão seguindo a lei, eles não têm que ter direito nenhum para votar. Até porque tem eleição em 2026, a gente sabe muito bem quem que eles gostam de votar. Então vamos acabar com essa patifaria. Vamos pra cima, tamo junto. É isso aí. Todos nós, cidadãos de bem, temos que ir na nossa zona eleitoral, se deslocar para darmos o voto no nosso candidato. Já eles que estão lá presos, a zona vai até eles, para eles exercer o direito, só que eles cometeram um direito que eles não têm direito, que eles cometeram um crime. Então, acaba que a gente que não cometeu o crime, que somos cidadão de bem, não temos o benefício, que é a urna vir até a gente. Eles sim, eles têm o benefício, cometem o crime e ainda têm o benefício da urna e até eles, para eles exercer um direito, votar, dar o voto como se eles fossem pessoas de bem. E como o senador Cleitinho mesmo falou, né? A gente sabe muito bem quem que eles votam. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ajudar o nosso canal.